Capítulo 3. A fome cinzenta. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi insidiosa, trazida pela maré e pela fome. Velha WYK era estéril. As provisões trazidas das terras verdes apodreceram em questão de dias, consumidas por um mofo negro e úmido que parecia brotar do próprio ar. A carne salgada virou lodo, o pão endureceu como pedra-pomes. Os homens de Gormon, agora chamando a si mesmos de nascidos do ferro por decreto de seu rei, voltaram-se para o mar. Eles lançaram redes nas águas escuras sob o promontório da cadeira de pedra do mar. O que eles puxaram não eram peixes comuns. Eram criaturas pálidas, sem olhos, com escamas que soltavam um óleo viscoso. Enguias com dentes humanos. Caranguejos com carapaças moles e translúcidas. Rotar recusou-se a comer. Ele mastigava raízes amargas que encontrava nas fendas dos rochedos e bebia a água da chuva acumulada em lonas. Mas os outros devoraram a pesca. Eles comiam crus. O fogo era difícil de manter na ilha úmida, e Gormon havia dito que o fogo era a arma dos fracos, das terras verdes. O mar nos dá força crua, dizia Gormon, sentado em seu trono, a pele agora com um tom permanente de ardósia. Ele não comia nada visível, mas parecia ficar maior e mais forte a cada dia, alimentado pela energia necrótica da pedra. Rotar observava seus irmãos mudarem. Começou com a pele. A exposição constante ao vento salgado e a dieta de peixes abissais tornaram a pele deles grossa, fria e emborrachada. Eles pararam de tremer com o frio. Eles pararam de suar. Depois, os olhos. As pupilas dilataram-se até cobrir quase toda a íris, adaptando-se à escuridão perpétua das tempestades que cercavam a ilha. Eles piscavam menos. Seus olhares tornaram-se fixos, predatórios, desprovidos de empatia. Mas a mudança mais perturbadora estava nas mãos. Rotar viu um homem chamado Dagmer limpar uma rede. Entre seus dedos, a pele estava crescendo. Membranas. Teias. Dagmer, Rotar sussurrou, horrorizado. Suas mãos. Dagmer olhou para as próprias mãos palmadas. Ele não ficou assustado. Ele sorriu, revelando dentes que haviam sido afiados, ou talvez substituídos. Melhor para nadar, irmão, disse Dagmer. Sua voz era borbulhante, como se ele tivesse água nos pulmões. O mar nos molda. Ele nos torna perfeitos para o seu abraço. Rotar correu para Gormon. O rei estava imóvel no trono, observando o horizonte tempestuoso. Gormon, gritou Rotar. Eles estão mudando. Estão virando monstros. Temos que sair daqui. Temos que queimar os navios e construir uma jangada, qualquer coisa. Gormon virou a cabeça lentamente. O movimento foi mecânico. Monstros? Gormon repetiu. Não, Rotar. Eles estão evoluindo. Os homens das terras verdes são feitos de barro macio. Nós estamos sendo forjados em ferro e salmoura. Por que você resiste? Por que você se apega à fraqueza? Eu me apego à minha humanidade, gritou Rotar. Humanidade é uma mentira, disse Gormon. Ele se levantou. Ele era imenso agora. A única verdade é a profundeza. E ela está chamando. Ele apontou para o mar. A água estava agitada, fervendo com formas logo abaixo da superfície. Eles estão vindo, disse Gormon. Os sacerdotes. Preparem-se para o batismo. Rotar olhou e viu. Dezenas de cabeças bulbosas emergindo da arrebentação. Os profundos. Eles não estavam atacando. Eles estavam esperando. A fome dos homens havia passado. Agora, havia apenas a fome do Deus. E o Deus exigia que eles se juntassem a ele. Capítulo 4. O Deus que se afoga. O ritual não aconteceu em um templo, mas na praia, sob a chuva torrencial que fustigava a velha WYK. Gormon Drum estava na linha da maré, a água batendo em sua cintura. Ele segurava um pedaço de madeira flutuante, grosso e nodoso, como um cajado de profeta. Ao seu redor, os profundos formavam um semicírculo na água, sentinelas silenciosas e escamosas. Os 150 homens restantes da tripulação estavam alinhados na areia. Eles não precisaram ser forçados. Eles caminharam para a água com uma ânsia fanática. A fome cinzenta havia consumido suas mentes,
eles desejavam a união com o mar mais do que desejavam respirar. O que está morto não pode morrer, Gormon entoou, sua voz trovejando sobre o som das ondas. Mas volta a erguer-se, mais duro e mais forte, responderam os homens em uníssono. Não era uma oração. Era uma instrução biológica. O primeiro homem, Dagmer, aproximou-se de Gormon. Você teme a morte, Dagmer? Perguntou Gormon. Eu temo a vida seca, respondeu Dagmer. Gormon colocou a mão na cabeça de Dagmer e o empurrou para baixo da água. Rotar, escondido nas dunas, assistiu com o coração na boca. Ele esperava que Gormon o segurasse por um momento, um batismo simbólico. Mas Gormon não o soltou. Dagmer se debatou. Bolhas subiram à superfície. O instinto de sobrevivência lutou contra o fanatismo. Mas Gormon era forte como a rocha. Ele manteve Dagmer submerso. 1 minuto. 2 minutos. 3. As bolhas pararam. O corpo de Dagmer ficou mole, flutuando na água escura. Ele estava morto. Afogado. Gormon soltou o corpo. Um dos profundos se aproximou. A criatura colocou sua boca estranha, cheia de tentáculos sensoriais, sobre a boca do homem morto. Não foi um beijo. Foi uma insuflação. O profundo soprou algo para dentro dos pulmões de Dagmer. Não ar, mas uma água negra, viva, carregada de magia antiga. O corpo de Dagmer convulsionou violentamente. Ele tossiu, expelindo água do mar e lodo. E então, ele abriu os olhos. Eles não eram mais olhos humanos. Eram pretos, sólidos, sem branco. Ele se levantou da água, cambaleando. Ele não respirava ar. Guelras haviam se aberto rasgando a pele de seu pescoço, sangrando um licor escuro que logo estancou. Mais duro e mais forte, gorgolejou Dagmer. Ele não estava vivo como antes. Ele era um cadáver reanimado pela vontade do mar, preservado pelo sal e pela feitiçaria. Um nascido do ferro verdadeiro. Um por um, os homens foram até Gormon. Um por um, foram afogados. Um por um, foram ressuscitados pelo beijo nojento dos profundos. Era uma linha de produção de mortos-vivos. Um exército que não precisava comer, que não sentia dor, que não temia a morte porque já a tinha atravessado. Rotar não aguentou mais. Ele se virou para fugir, para correr para o outro lado da ilha, talvez encontrar um pedaço de madeira e se lançar ao mar, preferindo a morte limpa àquela abominação. Mas ele tropeçou. Mãos frias e úmidas agarraram seus tornozelos. Ele olhou para baixo. Eram profundos. Eles haviam saído da areia, enterrados como caranguejos, esperando pelos desertores. Eles o arrastaram. Rotar gritou, chutou, chorou. Mas eles eram fortes demais. Eles o arrastaram pela praia até a linha de profanos. Gormon olhou para ele. Não havia reconhecimento nos olhos do rei. Apenas uma impaciência fria. Rotar, disse Gormon. O último homem de carne. Você matou todos eles, gritou Rotar. Isso não é vida. Isso é escravidão. Isso é eternidade, disse Gormon. O deus afogado precisa de sacerdotes. Alguém que lembre a dor. Alguém que mantenha o medo vivo. Ele agarrou Rotar pelo pescoço. Não vou te dar o beijo dos profundos, irmão, sussurrou Gormon. Você vai se afogar e voltar sozinho. Se sua vontade for forte o suficiente. Se não, você será comida de peixe. Ele afundou Rotar. A água gelada invadiu o nariz e a boca de Rotar. O sal queimou seus pulmões. A escuridão o envolveu. Ele lutou, mas a mão de Gormon era uma âncora. Enquanto morria, Rotar viu. No fundo da escuridão, ele viu a cidade. Antley? Não importava o nome. Ele viu as torres ciclópicas submersas. Ele viu a verdadeira face do Deus. Não era um homem. Era uma tempestade consciente. Rotar morreu. E então, a água do mar, por pura malícia, o rejeitou. Ele acordou na praia, tossindo água e bilis. Ele estava vivo. Mas algo nele havia quebrado. Sua mente havia se fragmentado ao ver o abismo. Ele olhou para Gormon e seu exército de monstros anfíbios. Rotar se levantou. Ele pegou um pedaço de madeira flutuante. O que está morto não pode morrer, ele sussurrou, seus olhos vazios de esperança,
cheios apenas de fanatismo louco. Ele se tornaria o profeta. Ele ensinaria aos homens a temerem o mar, a apaziguarem um monstro, porque ele sabia que a única alternativa era ser devorado por ele. A religião do Deus afogado havia nascido, não de revelação divina, mas de trauma, afogamento e horror cósmico.